A paz do Senhor, povo de Deus, que a graça do Senhor Jesus esteja sobre cada um de vós. Quem vos fala aqui é Israel Lucas, servimos ao Senhor como pastor auxiliar na Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Caxias, no estado do Maranhão, e temos como pastor presidente o querido pastor Caetano Jorge Soares, a quem temos a honra de servir como auxiliar dirigindo uma das congregações, ok? Então, nós estamos aqui para dar continuidade nas lições da Escola Bíblica Dominical, especificamente na lição de número 10, que tem como título O Desafio da Janela 10x40, ok? O texto áureo desta lição está em Romanos capítulo 15, verso 20, e nos ensina o seguinte: E desta maneira me esforcei por anunciar o Evangelho, não onde Cristo houvera sido nomeado, para não edificar sobre fundamento alheio. A lição de número 10 tem como verdade prática que norteia o ensino que teremos nesse dia. A janela 10x40 coloca diante de nós um dos maiores desafios missionários do mundo. É a verdade prática que permeará a lição de número 10, a lição que iremos ministrar a partir deste momento. E já esclareço mais uma vez para os queridos professores, alunos que nos acompanham, que estão aqui conosco e que também são inscritos em nosso canal. Se você não é inscrito, inscreva-se, por gentileza, ative aí a barrinha de notificações, compartilhe com mais pessoas nos grupos de WhatsApp. E quero também lhes esclarecer que o nosso intuito aqui é trazer para vocês informações a mais. É algo que não está contido na lição e nem no livro de apoio. O querido professor tem essa expertise, de pegar o livro de apoio, de ler, também de acompanhar em outros canais que de fato ministram cada entrelinha, cada palavra, cada tópico com a sua sinopse, com debates e discussões. Isso é maravilhoso e isso é interessante. Mas o nosso intuito aqui é trazer algo diferente. É de lhes ajudar com informações a mais, que não estão contidas nem no livro de apoio e nem tampouco também na lição conforme é apresentado para o professor, ok? Então nós pesquisamos, nós olhamos aí compêndios de estudo, doutrinários, vários livros, também em softwares bíblicos que nos ajudam aqui nas pesquisas, enfim, tudo isso visando aí trazer informações a mais, ok? Então tenha em mente isso, não fique encucado, porque estamos não falando do tópico assim como ele é apresentado na lição, mas basicamente de outras informações. Por exemplo, hoje nós iremos tratar a respeito do conceito da janela 10x40, a origem deste conceito e bem como aí as três religiões principais que permeiam os países que estão na janela 10x40, ok? Então, esse é o nosso desafio para o querido professor, que lhes ajudará, vai acrescer, vai complementar aquilo que o querido professor já tem pesquisado. Então, com isso, nós visamos enriquecer mais ainda a nossa aula quando for ministrada juntamente com os nossos alunos, tá bom? Então, eu peço principalmente para você, oração. Nos ajude em oração para que o Senhor Deus venha derramar graça sobre a nossa vida e não paremos com esse projeto e não paremos com esse trabalho. Dá trabalho, mas é gratificante ver os irmãos aprendendo, compartilhando os depoimentos que recebemos, tá bom? Então, contamos com o apoio e ajuda de cada um de vocês. Então, vamos lá. O que é a janela 10x40, A janela 10x40, queridos professores, alunos, é uma parte do mundo onde o maior número de pessoas vivem, aproximadamente 4 bilhões de pessoas vivem nesses mais de 62 países da janela 10x40, Mas, infelizmente, apesar da grande quantidade de pessoas, 2/3 aí da população mundial, mas, infelizmente, é onde temos a menor quantidade de missionários e a menor quantidade de cristãos. É uma realidade triste, A janela 10x40 é um termo que foi criado, originou-se, foi cunhado pelo missionário cristão. Ele era um missiólogo, estrategista, chamado Louis Bush. Louis Bush, que na década de 90, em 1990, ele, para se referir às regiões do hemisfério oriental, localizado entre os graus 10 e 40, ao norte do Equador,
e a uma extensa área, né, geral que em 1990 foi observada por ter o maior nível de desafios socioeconômicos e pela também dificuldade do acesso da mensagem cristã e dos recursos do planeta. Então, o que eu quero dizer para os irmãos é que o conceito janela 10 por 40 destaca esses três elementos básicos. Primeiro, uma área do mundo com uma grande quantidade de pessoas pobres, uma pobreza avassaladora, tanto no aspecto também governamental, como no aspecto social, as pessoas, o povo que compõe aqueles países, uma baixa qualidade de vida, é uma realidade, o índice de desenvolvimento humano é alarmante, é terrível, né? Então, não se compara quando nós colocamos em uma escala dos países da América do Sul, especialmente o Brasil, no que se refere ao sertão brasileiro, né? Alagoas, Maceió, Maranhão, que é horrível também, algumas cidades, ainda assim existem países e cidades piores ali nessa janela 10 por 40. Saibamos disso, é uma realidade. E bem como a falta de acesso aos recursos cristãos, né? A pregação do evangelho, a literatura cristã é escassa. De fato, existem leis que servem como obstáculos para a pregação do evangelho. Pessoas que até mesmo tiveram sua vida ceifada porque são proibidas de pregar o evangelho e de ministrar a palavra de Deus. Então, para resumir, a janela 10 por 40 é uma faixa de terra que se estende ali do oeste da África, passa pelo Oriente Médio e vai até a Ásia. Então, se o querido professor não tem um data show, um recurso, um quadro em que possa apresentar, você pode apresentar na lição. Está aqui, ó, esse quadro aqui, conforme é apresentado, você vai explicar para os seus alunos, está aqui os países, né? Se tiver um mapa mundi ou um globo, leve também em sala de aula. Está aqui, ó, vai basicamente se estende, né, do oeste da África, aqui em cima, passa pelo Oriente Médio e vai até a Ásia, ok? Vai até a Ásia. Então, é a partir da linha do Equador, né? Nós sabemos aqui da linha do Equador, subindo e formando aí um retângulo entre os graus 10, o grau 10 e o grau 40. Então, a esse retângulo denominou-se a janela 10 por 40, né? Então, essa janela 10 por 40, há quase, como disse, 4 bilhões de pessoas que precisam ser evangelizadas, né? Então, imperam neste retângulo, infelizmente, 3 religiões, o islamismo, o hinduísmo e o budismo, né? Os países com as maiores populações não cristãs dessa janela 10 por 40 são a China, a Índia, também a Indonésia, o Japão, Bangladesh, Paquistão, Nigéria, Turquia, o Irã, todos na janela 10 por 40, né? Então, uma das razões da necessidade de evangelizar a janela 10 por 40 é porque é ali que se encontram as maiores fortalezas de Satanás. A batalha, a guerra espiritual é grande, é terrível naquelas localidades, naqueles países que compõem a janela 10 por 40. É por isso que, de maneira acertada, o querido comentarista, ele fala da batalha espiritual, de Efésios capítulo 6, verso 10 até o verso 20, e ele fala daquilo que é praxe de todo crente, a batalha, a guerra espiritual e as armaduras do cristão para enfrentar essas hostes malignas e satânicas que se opõem contra a nossa vida, né? Então, uma realidade de todo crente. Agora, pense bem, pense melhor, imagine só como não é esses países em que há guerras, existem calamidades, pessoas miseráveis, enfermas, pessoas fanáticas, impossibilitadas de conhecer o poder transformador do Evangelho. Tudo isso somado a uma vida sincrética, permeada por mentiras, né? Por religiões que de fato implodem um ser humano para servir a coisas que não existem, autodestrói com penitências, com obras que de fato não levam a lugar nenhum. E tudo isso misturado a
ao poder governamental, que muitas das vezes impõe uma religião A ou B para o povo daquelas regiões, daquelas faixas de terra, né? Então, e tudo isso é muito perigoso e muito avassalador, carece das nossas orações. Mas, para que o querido professor entenda, essa região do mundo, ela teve um outro nome há tempos atrás, né? Basicamente ali no ano de 1989, na Conferência de Lausanne, né? Na Conferência de Lausanne II, na segunda Conferência de Lausanne, que aconteceu em Manila, colocaram um nome de Cinturão de Resistência, era o nome anterior para a janela 10x40. Mas o estrategista Louis Bush, ele, junto com uma pessoa que operava o computador, o PC, né, o famoso PC, com o software de GSI, ou melhor, o GIS, né, o GPS, que é o de georreferenciamento, de localização geográfica, ele pediu para que esse operador do computador fizesse a delimitação dos países. E com isso ele puxou uma setinha e fez ali com 10 graus e 40 graus os países que eram mais perseguidos, os cristãos de maior pobreza e que careciam ali de um investimento maior para as agências, né, com as agências missionárias que estavam presentes ali na Conferência de Lausanne, né, em Manila, que é a capital das Filipinas, ok? Então, a mulher de Louis Bush, que é um missionário, missiólogo, estrategista, a mulher dele chamada Doris, ela percebeu que seria um nome interessante a colocar ao invés de Cinturão de Resistência. Então, ela sugeriu ao esposo, ele concebeu como interessante a ideia e ficou conhecido como janela 10x40, né, que são os graus ali do computador que foram puxados para delimitar o território, a faixa de terra, né? O computador foi inventado em 1976 por Steve Jobs, né, o fundador da Apple, e em 1981 foi comercializado o primeiro computador, né, no mundo. E com isso, em 1989, que Louis Bush teve acesso e com isso começou, como um bom estrategista e missiólogo que tomando aí mão dos equipamentos mais modernos, começou a fazer estratégias missionárias através também de softwares de computador para facilitar aí a pregação do evangelho, né? Tudo isso é válido, é salutar. Por isso que nós estamos aqui pregando com uma câmera, com um computador, com recursos que podem ajudar na pregação do evangelho, ok? Então, aquela região ficou conhecido como essa janela de oportunidade, né? Então devemos analisar o conceito e ter em mente para não generalizarmos e acharmos que apenas aquela região que carece da pregação do evangelho, da mensagem da cruz, do envio de missionários. Não, alguns missiólogos tupiniquins, né, brasileiros, tem até feito aí a janela 10x40 brasileira, né? A Bahia, o sertão ali brasileiro, o Ceará, Alagoas, Sergipe, Rio Grande do Norte, enfim, Piauí também, que carece muito aí de envio de missionários, o Maranhão também, que está próximo aqui da região. Então devemos ter ideia que a prioridade é mundial, mas se formos colocar em uma escala, né, de países fechados para a pregação do evangelho, de países que precisam das nossas orações, do envio de missionários, esses países aí da janela 10x40, mais de 62 países, de fato, precisam e muito, muito mesmo, porque a quantidade de cristãos é ínfima, é pequena demais. Então, alguns países chegam a 0, não existe um cristão em alguns países da janela 10x40. Se fôssemos somar todos os cristãos, numa escala de 100, dá menos de 2% de cristãos. Então, existem mais de 4 bilhões de pessoas nessas regiões. E existem pouco menos aí de 400 mil cristãos naquela região. Então, isso é muito sério, isso é muito preocupante. Devemos, de fato, orar, enviar missionários e ajudar naquilo que for necessário, tá bom? Então, é a área que compreende aí mais de 62 países e que tem uma quantidade muito pequena de cristãos. Observemos que esta área ela é composta basicamente de 3 religiões: islamismo, hinduísmo e bem como os budistas, ok? Islamismo,
hinduísmo e os budistas são as religiões que compõem, em sua maioria, a região que é conhecida como Janela 10x40. Então, nessa área, existe mais ou menos 1.600.000 hindus, né? É a área onde verificamos a maior incidência de perseguição aos cristãos. Coreia do Norte, por exemplo, na Arábia Saudita, o Vietnã, o Laos, Irã, são os 5 países nessa ordem mais fechados para a pregação do Evangelho, onde nós podemos verificar o maior grau de intolerância em relação ao cristianismo, né? As 3 religiões da janela 10x40, budismo, islamismo e hinduísmo. Eu até provoco o querido professor a pesquisar mais um pouco das religiões, tá bom? Para que você aprofunde mais a sua aula. Dê um panorama aí do que é o budismo, né? O budismo ele foi fundado na Índia por volta do século 6 a.C. por um pregador chamado Buda, né? Então, em várias épocas, naquela circunstância, o budismo tem sido uma força não apenas religiosa, mas uma força cultural, uma força social, e também é visto ali na maior parte da China, na Ásia, né? Especialmente na China, também muito na Índia, onde temos ali as castas, né? É terrível aquele sistema de castas. Eu já até ensinei sobre religiões do mundo, religiões mundiais, e falo também um pouco a respeito disso, né? Na Coreia do Norte, no Vietnã, no Tibete. Então, em cada região, eu convido o professor a aprofundar mais nisso, o budismo ele combina-se com outras religiões. Ele é bem aberto para crescer aí, ele é bem sincrético, né? Então ele agrega-se com o shintoísmo, né? O hinduísmo, ele também agrega-se com em torno de outras religiões, Nova Era, Seisholonoe e por aí vai. Atualmente, o budismo tem cerca de 613 milhões de adeptos no mundo. A maior parte deles vive no Sri Lanka, nas nações no interior e ali no sudeste da Ásia e também no Japão, né? As crenças do budismo, todos os budistas têm fé em Buda, obviamente, por isso que o nome é budismo, em seus ensinamentos, que é conhecido como Dharma, né? E na comunidade religiosa que ele fundou, chamada de Sangha ou Sangha. Então os budistas chamam Buda, Dharma e Sangha de os 3 refúgios, ou melhor, as 3 joias. É assim que eles colocam o entendimento do budismo, né? Buda, na verdade, ele nasceu por volta de 563 a.C., no sul do Nepal, né? E o seu nome verdadeiro era Siddhartha Gautama. Ele era de uma família rica, uma família real, poderosa. Eu convido o querido professor a pesquisar a respeito da vida dele. Mas além do budismo, nós temos aí o islamismo, né? O islamismo, a palavra islamismo significa submissão a Deus, né? E o muçulmano, para que os irmãos não confundam, é aquele que segue as leis islâmicas, né? Então, a revelação do islamismo foi dada a um homem chamado Maomé, que é reverenciado, é adorado pelos muçulmanos como o maior profeta. Maomé não é apenas um nome, mas também é um título, né? Aquele que é adorado. O significado de Maomé é aquele que é adorado. Se fôssemos estudar a biografia de Maomé, ele nasceu aí em 570 depois de Cristo, numa cidade chamada Meca, que fica na Arábia, né? Então ele se revoltou, apenas para resumir para os irmãos, tá bom? Como é o nosso intuito aqui aprofundar na biografia de cada religião e de cada fundador, mas ele casou com uma mulher chamada Cádia, teve 6 filhos, apenas uma sobreviveu, Fátima. Ele ficou adepto aí depois que se tornou viúvo do casamento com várias mulheres. Alguns dizem que tinha uma vida moral pura, né? Ele era intrigado muito com a questão da religiosidade, ele recebeu conselhos de profetas judeus, de outras pessoas de outras religiões e misturou tudo, né? Recebeu aí numa caverna, retirava-se para tempos de refrigério de um arcanjo, aí surgiu o Alcorão e por aí vai, né? Então existe uma confusão muito grande no entendimento dessa questão do islamismo, dos muçulmanos, daquilo que de fato eles seguem e das suas orações diárias, das suas abluções, né, que são lavagens que tinham que fazer. A sexta-feira tornou-se aí o dia separado da adoração conjunta, né, na mesquita, no local de adoração.
em que eles têm. Então os muçulmanos estão se espalhando pelo mundo todo e eles são muito radicais, né? De fato, o entendimento que eles têm de Deus é diferente do que nós temos, né? Então não confunda, nós não cremos no mesmo Deus que os muçulmanos creem, ok? Além disso, também temos hindus, né? O hinduísmo, a sua origem se encontra num sincretismo que vem a ser um confronto entre o hinduísmo e o islamismo, né? Então esse hinduísmo inaugura uma nova fase religiosa, desenvolvimento na vida dos indianos, né? Uma religião dominante, é uma religião que existe há mais de 3.000 anos aí, com uma confusão de outras religiões por povos de uma origem que nem sabemos, uma origem incerta. Então é difícil traçar a origem do hinduísmo aí, conforme nós traçamos os muçulmanos e conforme nós traçamos os islamitas, né? Podemos colocar dessa forma, ok? Então é apenas para que os irmãos tenham uma curiosidade maior e se aprofundem, né? Para o nosso vídeo não ficar muito longo, eu trago essa reflexão para os queridos irmãos, tá bom? Então já estamos aqui com 21 minutos, o nosso intuito é ser bem direto, bem prático. Espero que você tenha gostado desse vídeo, compartilhe com mais pessoas e que oremos pelos nossos missionários. Cresçamos na graça e no conhecimento de Deus, mas não apenas com teoria na mente, mas com prática nas mãos e com fogo no coração. Venhamos ajudar esses missionários transculturais, oremos pela janela 10x40. No final da sua aula, leia todos os países que fazem parte dessa janela 10x40, coloque um desafio missionário, traga as bandeiras em sala de aula, coloque ali para que venha também a nos lembrarmos de orar por esses países e a ajudar financeiramente. Convido você, querido professor, a acessar sites como Portas Abertas, a editora Ultimato. Existem sites aí especializados em captar recursos, né, para ajudar esses missionários da janela 10x40, tá bom? Então que Deus te abençoe, oremos pelos nossos amigos, irmãos e ajudemos naquilo que podemos fazer e naquilo que é necessário, tá bom? Todos nós fazemos parte desta grande comissão. Esse é o nosso chamado, esse é o meu chamado, esse é o teu chamado para trabalharmos na obra do Senhor. Deus te abençoe e, se Deus quiser, até o próximo vídeo.